A invasão russa na Ucrânia ganhou novos capítulos importantes na última semana. Morreu o líder do grupo paramilitar Wagner, que atuava na linha de frente em favor da Rússia. Os serviços de resgate russo informaram que as 10 pessoas a bordo de um avião Legacy da Embraer morreram após a aeronave cair nesta quarta-feira perto da localidade de Kujenkino, na região de Tver. Segundo agências de notícias, citando a autoridade de transporte aéreo, o nome de Yevgeny Prigozhin aparece na lista de passageiros do voo, que fazia o trajeto entre Moscou e São Petersburgo. Prigozhin foi quem liderou a rebelião contra Vladimir Putin meses atrás, o que acabou enfraquecendo a imagem do presidente. Os mercenários chegaram a capturar brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. Prigozhin desistiu rapidamente do motim, ocorrido em meio ao conflito na Ucrânia, e encerrou a rebelião na noite de 24 de junho, com um acordo que previa sua partida para Belarus. A morte do mercenário levanta suspeitas de que tenha sido o Kremlin o responsável pela queda do avião, mas as autoridades russas negam qualquer envolvimento e afirmam que são alvo de mentiras absolutas e especulações. O Direto ao Ponto dessa vez procura saber com mais detalhes como Prigozhin perdeu a vida e quais são os impactos da ausência dele na guerra. O entrevistado é o analista de relações internacionais, com foco em segurança internacional e diretor do ISAP, Felipe Dalcin. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, morreu o Prigozhin. Quando eu vi a notícia, eu levei um certo choque. Eu estava saindo do expediente. E eu fiquei surpreso, levando em consideração toda a movimentação que se originou daquela rebelião. E aí eu te pergunto se o falecimento dele é mesmo uma surpresa e quais foram as circunstâncias em que ele perdeu a vida. Bom dia, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Sempre bem bacana a gente ter esse tipo de conversa. E, Lucas, para mim não foi surpresa. Inclusive, para muita gente não foi surpresa mesmo, porque na Rússia a gente já tem um histórico de morte de pessoas, ou pessoas que se suicidaram, entre aspas, né, depois de falarem mal do Putin ou irem contra o governo Putin. Opositores políticos do Putin já foram assassinados ou sofreram tentativas de assassinatos. Então, não é algo novo. Era até esperado. Então, começa por aí. A causa do acidente continua incerta. A gente teve até o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se pronunciando, falando que até mesmo eles não sabem a causa ainda do acidente. E a gente pode ponderar cenários, Lucas. Desde cenários que parece ser o mais óbvio para todo mundo, que ele foi morto realmente por alguma tratativa ali do Serviço Secreto da Rússia, por ordem do Putin. Há indícios que pode ser tanto uma explosão interna, um explosivo colocado no motor ou no combustível, quanto algo externo, um drone, um míssil, não se sabe ainda, não se tem certeza. E até o próprio Putin já se pronunciou, né? O Putin falou que foi uma tragédia a morte do Prigozhin, e não falou quem poderiam ser eventuais causadores, mas até o próprio Putin já falou que pode demorar para averiguar realmente a causa do acidente, que é muito inconclusivo e por aí vai. Pode ter um pouco de Brasil nisso tudo também, Lucas. Por quê? Porque foi um jatinho da Embraer. Então, possivelmente, pode ser que aconteça ao convite de especialistas brasileiros, engenheiros da Embraer, para ir lá para a Rússia para averiguar o que teria causado esse acidente, né? Então, pode acontecer isso também, mas eu acho que eles não vão convidar se foi o Putin que mandou derrubar o jatinho da Embraer, né? Então, são cenários que a gente pode pensar. Depois a gente pode apontar possíveis outros culpados também, se for do interesse, Lucas. O fato dele não admitir poderia ser alguma forma de ele evitar represálias na própria Rússia, levando em consideração que aquela rebelião deu uma fragmentada aí no poder dele. Excelente pergunta, Lucas. E eu acho que você acertou em cheio. Parabéns, porque realmente Obrigado. o Prigozhin, ele é uma figura popular na Rússia.
Tanto que depois da morte dele, diversas pessoas fizeram homenagens a ele, tanto em Moscou, mas sobretudo em São Petersburgo, que é uma cidade gigantesca da Rússia também. Então ele é visto como uma pessoa com certo carisma dentro da Rússia. Até mesmo naquela marcha, aquela rebelião que a gente já conversou anteriormente aqui no podcast, várias pessoas apoiaram essa rebelião. Então ele era uma pessoa com certa popularidade. E você simplesmente matar alguém que é popular não é algo bom, porque você tem o risco de tornar essa pessoa um mártir, né? Então tem esse ponto também. Os moradores de Novosibirsk, na Sibéria, fizeram um memorial improvisado em homenagem ao líder do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, na frente da sede da organização paramilitar. Nesta quinta-feira, o local ficou cheio de flores e fotos de Prigozhin e do seu braço direito, Dmitry Utkin, outra das 10 vítimas após a queda do avião em que viajavam para São Petersburgo na véspera. Então, eu acredito que esse disfarce do Putin ele é por conta disso. Mas é óbvio, né, Lucas? Ele é o principal suspeito. Depois, mais uma vez, a gente pode conversar sobre outros. Tem um que eu acho bem interessante, que não foi comentado ainda na mídia, que eu acho que seria um bom suspeito também. E, Felipe, para quem não escutou o outro podcast que fizemos sobre a rebelião, peço a você que nos contextualize sobre o que é o Grupo Wagner, que o Prigozhin comandava. Perfeito, Lucas. O grupo Wagner, basicamente, é um grupo de mercenários. Ou seja, o que é um mercenário? Ele é pago por uma empresa, ele é uma empresa, na verdade, perdão, e ele é pago por um Estado para atuar como se fossem tropas militares. O grupo Wagner, ele já vinha atuando a favor da Rússia desde 2014, quando a gente teve a anexação da Crimeia, que é uma região da Ucrânia, pela Rússia. Então, ali o grupo Wagner, ele aparece, ele, digamos assim, dá as caras. Mas a liderança do grupo Wagner ela foi declarada pelo Prigozhin agora em 2022, em outubro de 2022, se eu não me engano, quando as tropas do grupo Wagner começam a atuar de maneira muito importante a favor da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então, daí sim a figura do Prigozhin surge. O Prigozhin é uma figura que era ligada ao empresariado da Rússia, ele tem vários restaurantes ultra chiques lá em Moscou e São Petersburgo, sobretudo, mas a gente tem que ele realmente se declara como líder do grupo Wagner em 2022. O Prigozhin já era acusado pelos Estados Unidos da América de atuar como alguém que cria bots na internet para influenciar eleições de países tanto da Europa Ocidental quanto da própria eleição dos Estados Unidos em 2016 que o Trump ganhou. Então, basicamente seria isso. Daí a gente teve essa rebelião do grupo Wagner, né? Acho que faz uns 2, 3 meses. E nessa rebelião, basicamente, na minha concepção, eu entendo que foi mais uma greve, uma revolta. Por quê? Porque o grupo Wagner sempre acusou o governo russo, não o governo russo sim o Putin, mas assim, as lideranças militares da Rússia, de não abastecerem o grupo Wagner com armamentos. E teve um caso que o grupo Wagner reclamou muito para a liderança russa que ele teria sido atacado por forças russas. Ele acusou até parte do generalato ali da Rússia de ter ordenado esse ataque. E, Lucas, até abrindo um parênteses, né, é normal às vezes acontecer fratricídio na guerra, ou seja, tropas, por exemplo, tuas tropas atingirem tuas próprias tropas. Tem casos assim na guerra da Ucrânia, de tropas ucranianas atingindo tropas ucranianas. Acontece também, na Segunda Guerra Mundial acontecia muito, acontece isso. Mas o Prigozhin ele foi muito, digamos assim, claro ao declarar que foi um ataque realmente intencional das forças russas. E essa greve foi mais para chamar a atenção do Putin, da população, da falta de apoio do governo russo para o grupo Wagner. Durante a mobilização, os combatentes do grupo Wagner ocuparam o quartel-general do exército no sul da Rússia por várias horas e avançaram centenas de quilômetros em direção a Moscou. O motim terminou 24 horas depois, com um acordo para que Prigozhin partisse para Belarus. Mas depois disso, o que a gente teve basicamente? De certa maneira, Lucas, naquele podcast, eu acertei as predições, né? Marquei 2 gols. Por quê? A primeira cenário que eu propus naquele podcast foi o seguinte, que o grupo Wagner ele ia ficar subalterno à Rússia e aconteceu, realmente. Parte do grupo Wagner, ele entrou, digamos assim, para as forças russas sob o controle do Ministério da Defesa da Rússia.
E o meu segundo chute, né, um chute com análise, digamos assim, foi que o Grupo Wagner pararia de existir. E certa parte do Grupo Wagner, ele foi para a Bielorrússia e ele tinha atuando lá, desde essa greve, como um grupo que, digamos assim, treina as tropas da Bielorrússia. Então, de certa maneira, com certas ressalvas, eu acertei um pouco o que poderia acontecer lá. Mas é isso, né? Então, agora a gente tem cenário da morte do Prigozhin, prospectar possíveis novos cenários do que pode acontecer. A morte do Prigozhin pode ser entendida como um certo alívio para o Putin, afinal ele era um rival que era bastante popular também. E aí agora já te questiono também sobre quais seriam outros suspeitos dessa morte aí, se ela foi intencional. Então, Lucas, para o Putin, eu acredito que é mais uma demonstração de força dele para as lideranças dentro da Rússia, porque o Putin ele entrou no poder nos anos 2000, Lucas, digamos assim, até mesmo, a gente não tem como provar se foi mesmo, tá, Lucas? É impossível Sim, isso, mas claro. tem vários indícios que declaram que ele matou oligarcas russos que não eram favoráveis ao governo dele, à liderança dele. Então, já tem esse histórico na Rússia. Então, seria mais uma vez o Putin mostrando a força. E até alguns analistas de relações internacionais, eles apontam que demorou para o Prigozhin morrer para o Putin poder escolher bem quem seria que ocuparia o lugar na liderança do Grupo Wagner. Depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Mas muitas pessoas já deslumbravam esse cenário que o Prigozhin poderia ser assassinado. Daí, outros suspeitos, Lucas, eu acho bem interessante isso, pensar sobre isso. A gente tem que pensar o que é o Wagner, é uma empresa. E pode ser que alguém por trás do Prigozhin queria assassinar ele para tomar a liderança do Grupo Wagner. O Grupo Wagner é uma organização bilionária. Só do governo russo ele recebeu por volta de 5 bilhões de dólares. E ele vem lucrando quantias estrondosas no continente africano, porque quando ele dá auxílio militar para, digamos assim, para governos africanos, ele em troca recebe a permissão de extrair recursos no local que ele está. Só na República Central Africana ele vem lucrando quantias bilionárias, até se fala números maiores de 10 bilhões de dólares. Então é algo que envolve muito dinheiro. E óbvio, o Prigozhin é quem ganhava mais. Então pode ser que alguém próprio dentro do Grupo Wagner tenha assassinado ele, feito algo contra ele. Claro, pode ser com o apoio do Putin ou não, com a bênção do Putin ou não. Então tem essa suspeita também, além do Putin. E outra suspeita, Lucas, que eu acho que eu não vi nenhum analista de relações internacionais fazer, e eu vou fazer isso para vocês. Então, um privilégio para Tá quem está bem. no podcast aqui. É o seguinte, vai que não foi alguma liderança dentro da OTAN, algum país ocidental europeu. Por que, Lucas, eu falo isso? Porque a África, o continente africano, Lucas, ele sempre foi um continente que, mesmo depois da descolonização africana, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi uma região que sempre teve grande influência da Europa Ocidental. E a gente vê que o Grupo Wagner vem atuando em países como o Mali, como o Níger agora, que eram países que têm grande influência europeia, sobretudo da França. O Grupo Wagner vem atuando nesses países e vem tirando, digamos assim, a ocupação que as empresas europeias de extração de recursos naturais vinham fazendo. Então, esse trabalho quem está fazendo muitas vezes agora é o Grupo Wagner, que obviamente recebe apoio da Rússia. A Rússia usa o Grupo Wagner como, digamos assim, uma fonte indireta de apoio para aliados russos, né? E tem muito discurso da Rússia de ser algo descolonial, né? Não é da Europa Ocidental, da França, da Bélgica, da Inglaterra e por aí vai. O grupo paramilitar russo Wagner está trabalhando por uma África mais livre. Assim garantiu o líder da milícia, Yevgeny Prigozhin, em um vídeo publicado na plataforma de mensagens Telegram, em que se apresentou como o pesadelo dos jihadistas do grupo Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Então, realmente, o grupo Wagner faz a presença
da Rússia ficar mais forte na África, claro, de uma maneira indireta, mas mesmo assim o Grupo Wagner vem crescendo a sua presença na África, se tornando algo muito importante na África. E óbvio, né, tem os interesses econômicos da Europa Ocidental, dos governos da Europa Ocidental. Então, eu não descartaria que foi algum país da Europa Ocidental que mandou, como a França, que mandou derrubar o jatinho do cara, né? Eu não descarto. Então, eu acho que descartar, falar que não, com 100% de certeza, eu acho muito, digamos assim, muito taxativo. Eu acho que tem que tomar certos cuidados. Claro, e Lucas, pode ter probabilidade que foi um acidente mesmo no avião. Então, a gente não pode descartar isso. Pode ser coincidência. Pode ser uma coincidência, claro. Chance é de 0,001%, mas tem essa chance. Então, a gente, como diria o Justin Bieber, né? Never say never, né? Nunca diga nunca. Então, a gente tem que levar essas considerações à mesa também. E, Felipe, na sua avaliação, como deve ficar o conflito na Ucrânia daqui para frente, a partir da morte do Prigozhin, levando em consideração que a Rússia utiliza de mercenários para invasão e o conflito já tem se estendido bastante? Lucas, eu acredito que não vai mudar em nada. Simplesmente não vai mudar em nada, porque a gente vê, mesmo depois da rebelião, que pouco mudou. Então, não vejo diferença nenhuma. Provavelmente a gente vai ver outra liderança surgindo no Grupo Wagner, pode mudar de nome, o grupo pode ser desmembrado, uma parte atuando na África, como vinha atuando, uma parte atuando na Síria e outra parte atuando agora na Europa. Ele pode ser desmembrado, mas ele ou pode continuar atuando do jeito que está, pode mudar de nome, como a gente viu, né, por exemplo, com o Estado Islâmico. No começo era a Al-Qaeda que atuava no Iraque. Depois a Al-Qaeda do Iraque, da Síria, e depois o Estado Islâmico. Às vezes muda de nome, mas na verdade é a mesma coisa. Então pode acontecer algo assim, tanto com o Grupo Wagner, tanto na Europa quanto na África. Então a gente até mesmo tem que... Algumas lideranças podem surgir no Grupo Wagner e provavelmente a próxima liderança vai ter apoio total do governo russo, vai ser escolhido a dedo pelo governo russo. Se diz muito o nome do general do Departamento Central de Inteligência russo, que é o Andrei Anverianov. Minha pronúncia de russo não é muito bom, mas é isso. Na minha concepção não vai mudar nada, Lucas. É ver as cenas dos próximos episódios. Essa guerra ainda pode perdurar por muito tempo. A gente, de certa maneira, vê que a guerra da Ucrânia ela vem caminhando para um fim não muito bom para a Ucrânia. A gente vê que o apoio, de certa maneira, à Ucrânia ele vem diminuindo. E é isso. Então, a gente pode ter que essa guerra dure muito ou dure não tanto assim. Não dá para ter certeza de quanto isso vai acabar. Mas é isso, Lucas. Vamos seguindo, vendo as notícias e acompanhando os próximos capítulos de todo esse enredo. Claro, Felipe, muito obrigado aí por ter nos guiado sobre esse assunto, que tem gerado bastante curiosidade agora sobre a morte desse importante líder paramilitar. É isso, Lucas. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Precisando, é só chamar. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Dá também para assinar na nossa página a newsletter de indicações do podcast, que sai de 3 em 3 semanas. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel. Utilizou áudios de AFP, tendo edição de Aleph Alencar, assistência de Marina Neck, além da coordenação de Márcio Gomes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.